O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre planejamento estratégico no direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Saber Direito Responde. Eu sou o professor Márcio Caldas e ao longo das últimas 5 aulas do Saber Direito, estudamos planejamento estratégico aplicado aos profissionais de direito. Hoje, estamos aqui com nossos ilustres alunos na bancada para sanarmos algumas dúvidas sobre todos os temas que discutimos ao longo dessas 5 aulas. Vamos começar? Professor, por que o planejamento estratégico vem sendo discutido atualmente no âmbito do direito? Boa pergunta. Na verdade, o planejamento estratégico é uma ferramenta própria das escolas de administração, das escolas de negócio. Acontece que a complexidade das relações jurídicas, a complexidade do negócio advocacia, da atividade exercida pelos tribunais, pela administração dos tribunais, vem exigindo do profissional do direito um conhecimento que vai além do conhecimento do direito clássico, do conhecimento do direito penal, do direito tributário. É cada vez mais necessário que o profissional do direito se instrumentalize com novas ferramentas. E, nesse sentido, os profissionais do direito têm buscado essas ferramentas, têm buscado algo que os diferencie no mercado e algo que contribua mais para a qualidade e a eficiência dos seus serviços. Qual é a diferença do planejamento estratégico em um escritório de advocacia e de uma empresa comum? Bom, o planejamento estratégico é uma técnica para se estabelecer padrões de longo prazo, para se estabelecer como atingir uma determinada finalidade daqui a 2, 5, 10 anos. E, portanto, pode ser aplicado tanto em uma empresa quanto num escritório de advocacia ou em um tribunal. O que a gente não tinha até esse momento era esse viés negocial dos operadores de direito. Então, as ferramentas de planejamento estratégico foram desenvolvidas para a aplicação no ambiente empresarial, o que não impede a possibilidade de que a gente ajuste essa aplicação, ajuste essa metodologia ao universo dos operadores de direito. Evidentemente que vão haver diferenças entre a aplicação de um planejamento estratégico numa prestação de serviço bancário, numa prestação de um serviço técnico e na prestação de um serviço técnico altamente especializado como é a advocacia. Mas essa diferença de aplicação do planejamento estratégico não vai se dar só entre empresas e escritórios de advocacia. Você vai enxergar essa diferenciação entre empresas de segmentos diferentes, muitas vezes entre empresas concorrentes, mas que têm variações específicas e culturas empresariais específicas. O importante é o domínio da técnica para a correta aplicação e para a correta promoção de uma estratégia que possa contribuir para o futuro dos escritórios, o futuro das empresas e para o próprio aumento de desempenho dos tribunais de justiça. A equipe responsável pelo planejamento pode ou deve ser responsável pela execução? Excelente pergunta. A gente estudou ao longo das aulas que o planejamento estratégico vai se dividir numa primeira fase, onde ele é concebido, então nós temos o planejamento em si. Numa segunda fase, ele será executado. E na terceira fase, eu vou exercer o controle dessa execução e desse planejamento em busca de falhas. O ideal dentro da concepção da implantação de um planejamento é que a gente consiga estabelecer um nível de especialização. Se as equipes forem especializadas ao ponto de uma equipe criar a estrutura, planejar a estrutura e outra equipe executar, não há o menor problema. Se nós encontrarmos
competências específicas dentro da equipe para que ela possa efetivamente planejar e, a partir desse planejamento, executá-lo, também não há qualquer problema. Dentro do universo das estruturas de escritórios de advocacia, é mais comum que a equipe seja única. Cria-se um planejamento estratégico de longo prazo que será executado pela própria equipe. O que normalmente acontece é que nem todos aqueles que participam da execução participam do planejamento, já que o planejamento, por esse viés estratégico, esse viés de liderança dentro do escritório, trabalha basicamente com um número mais reduzido de gestores. Da mesma maneira, se a gente avaliar um planejamento estratégico focado nos tribunais, obviamente os tribunais executarão esse planejamento estratégico com todo o seu corpo de serventuários, mas a estruturação do planejamento, e por esse caráter de liderança, vai ser tomado a partir dos dirigentes dos tribunais, dos magistrados, dos desembargadores. Então, não há qualquer incompatibilidade entre planejar e executar. O que existe é uma certa lógica do processo que vai estar muito ligada à própria lógica do seu negócio. Você acredita que os profissionais do direito estão preparados para esse novo conhecimento? Realmente, o planejamento estratégico é uma nova ferramenta, é um novo conhecimento e que, de alguma forma, assusta. Assusta o profissional do direito que vem, ao longo dos anos, estudando apenas o direito clássico. É comum nas faculdades de direito a gente não ter acesso muito mais do que às disciplinas clássicas de direito tributário, direito financeiro, direito penal, direito civil, mas a complexidade das relações sociais, a complexidade das demandas que um tribunal passou a ter, a complexidade das estruturas das bancas de advocacia começam a exigir desse profissional esse conhecimento. Então, é esse profissional que tem buscado nas escolas de negócio, que tem buscado em cursos livres esses novos conhecimentos, essas novas possibilidades. O que a gente não tem ainda, o que a gente não conseguiu, é uma universalização desse conhecimento mais técnico que foge um pouco o ambiente tradicional do direito. Mas a nossa expectativa e a nossa aposta é que, num futuro muito breve, essas disciplinas como marketing jurídico, como análise econômica do direito, contabilidade aplicada ao direito, serão cada vez mais corriqueiras e cada vez mais teremos a incorporação dessas estruturas dentro das grades dos cursos de direito. Planejamento estratégico é mais uma dessas ferramentas. Seguramente virão outras, e essas ferramentas elas surgem a partir dessa necessidade que o próprio profissional traz, que o próprio profissional sente a partir da dinâmica do seu negócio, a partir da dinâmica da sua atuação profissional. A maioria das falhas surge no planejamento ou na execução? As falhas de um planejamento podem surgir tanto na etapa de planejamento específico, quanto na etapa da execução. Se elas surgem na etapa de planejamento, provavelmente foi um planejamento mal feito. E se elas surgem na etapa de execução, há de se perquirir quem foi o responsável e por que essa falha ocorreu. Pode ter ocorrido por um desconhecimento do que foi planejado, por um não entendimento do que foi planejado, e aí, evidentemente, essa falha retorna à concepção do planejamento, porque ele não se fez claro, ou pode ser uma falha operacional, porque aquele profissional responsável pela execução do planejamento estratégico desenvolvido não foi capaz de atuar
de agir na forma que foi planejada. A gente tem que sempre lembrar, quase nunca o problema é do arco e da flecha. Quase sempre o problema está com o índio. Então a gente tem que avaliar, basicamente, as nossas equipes. As nossas equipes formulam o planejamento e as nossas equipes executam esse planejamento. As falhas inerentes a essa operação são inerentes às competências, às habilidades dessa equipe. Se a gente qualifica, se a gente se preocupa em ter uma equipe mais coesa, em ter uma equipe mais preparada, e se nós ofertamos a essa equipe um nível de preparação e um nível de estruturas, sejam elas com cursos de qualificação, seja ela uma parte instrumental, oferecendo recursos tecnológicos, certamente essa equipe terá êxito na formulação do planejamento e, assim, também terá êxito na execução daquilo que foi previamente acordado. Professor, quais os melhores critérios para avaliar o desempenho dos advogados? Os advogados quase sempre, num primeiro momento, têm como critério básico de análise o êxito na demanda. O que é cruel, porque em qualquer demanda pode-se perder como pode-se ganhar. O que a gente precisa avaliar é o que esse profissional desempenhou dentro daquilo que era esperado pelo seu escritório, pela sua estrutura. Aquilo que é esperado, o desempenho esperado é o critério da sua avaliação. Daí a importância de um planejamento estratégico de longo prazo. Porque se eu não tenho um planejamento estratégico de longo prazo definido, quase sempre esse profissional também não tem uma diretriz definida. E se ele não tem uma diretriz definida, não sabe o que se deve esperar desse profissional, qual é o seu escopo de atuação, e ele acaba sendo penalizado através de uma análise simplória de ganhou ou perdeu determinada causa. Foi eficiente ou não a partir do resultado. Ele pode ter sido muito eficiente, mesmo que esse resultado não tenha sido o pretendido. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais um bloco do Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Vamos dar agora continuidade às perguntas do primeiro bloco. Professor, a construção de uma matriz SWOT exige algum nível de conhecimento específico? A matriz SWOT é um grande instrumento, uma grande ferramenta para o profissional do direito. Uma matriz desenvolvida pela Universidade de Harvard para tratar a sistemática dos ambientes internos e externos de uma empresa. Ela é uma ferramenta essencial na tomada de decisões. Mas ela também traz como um grande nível de qualidade na medida em que ela é extremamente simples. Basta traçarmos uma cruz e na parte superior definirmos o ambiente interno, ou seja, a avaliação interna do escritório, do tribunal, avaliando primeiro suas potencialidades, suas forças, e do outro lado, avaliando suas fraquezas. E na parte de baixo do gráfico, vamos avaliar as oportunidades que aquele mercado ou as demandas externas que aquela sociedade traz ao tribunal e as ameaças inerentes a esse cenário. Não há nenhum nível de complexidade. A grande sacada é como trabalhar essas peculiaridades, como definir essas oportunidades, essas ameaças, como definir essas forças e essas fraquezas. Isso não é uma técnica para a construção da matriz SWOT, mas é uma técnica para a inserção de dados. E aí está muito mais ligado à operação do negócio, à operação do escritório,
a operação do tribunal e, portanto, a qualidade dos seus gestores e dos seus operadores em enxergar essas potencialidades, ameaças, forças e fraquezas e escrevê-las dentro da matriz. É possível aplicar a matriz SWOT também nos processos judiciais? Sim, a matriz SWOT é uma ferramenta extremamente útil e extremamente competente para traçarmos estratégias, para definirmos um planejamento. E nada mais importante num processo judicial do que criarmos uma estratégia, um meio de ação, um caminho a ser seguido. Óbvio, ela foi construída com uma finalidade de gestão empresarial, mas eu posso realizar gestão jurídica no processo. Eu posso avaliar o meu ambiente interno sobre as potencialidades do meu cliente, as forças, as provas, aquilo que eu tenho de relevante, e, ao mesmo tempo, verificar as fraquezas da minha prova, dos meus argumentos, aquilo que me causa algum embaraço no momento em que eu estou construindo a petição inicial ou a contestação, e, ao mesmo tempo, avaliar o ambiente externo, as suas potencialidades, avaliando, por exemplo, como os tribunais enxergam aquela matéria, verificar uma oportunidade no sentido de eu ter uma jurisprudência dominante que me seja mais favorável, ou isso, na verdade, pode ser lido como uma ameaça quando eu percebo que sou uma corrente minoritária e percalços que podem ou surgiram ao longo do processo também podem ser considerados como ameaça na gestão constante que eu faço desse processo, porque um erro muito comum é imaginar que a matriz SWOT só é utilizada antes de se começar um planejamento. Planejamento de longo prazo e o processo normalmente é algo que acontece no longo prazo, precisa ser constantemente revisitado. Criar um planejamento hoje não é certeza de sucesso. É uma expectativa, é uma construção mais técnica para que eu tenha uma probabilidade maior de alcançar esse sucesso. Então, as demandas, as dificuldades, os percalços e os sustos que nós vamos tomando ao longo do processo judicial, muitas vezes nos impõem uma modificação de estratégia. E, perdido em um número imenso, muitas vezes, de características, considerações e detalhamentos, muitas vezes a matriz SWOT é um porto seguro para pararmos e analisarmos com toda a calma qual o melhor caminho a ser seguido dali por diante. Não é usual, mas seria extremamente interessante, principalmente nos hard cases, principalmente nas matérias de maior complexidade, que os profissionais do direito, na hora de construir as suas teses, pudessem se valer da matriz SWOT como um apoio logístico, como uma técnica adicional naquele processo de tomada de decisão. A partir de que momento uma possibilidade pode ser considerada na gestão de risco? A gestão de risco trabalha basicamente com possibilidades. O que a gente discutiu ao longo do curso é a relação de possibilidade e probabilidade. O que acontece muitas vezes é que nós, mesmo diante de possibilidades com um grande nível de propensamente acontecer, abandonamos e não avaliamos o risco inerente àquele acontecimento. É quando não nos programamos que uma determinada audiência em um determinado horário pode efetivamente começar no horário e efetivamente eu me deparar com um trânsito e aquele congestionamento me fazer perder a audiência. Ora, isso sai um pouco da esfera da mera possibilidade e já entra num juízo mais matemático, num juízo de probabilidade. Ou seja, é extremamente comum, extremamente factível que eu possa, num horário de rush, pegar um congestionamento
E por isso eu preciso fazer uma gestão de risco para que eu tenha ou um outro profissional que possa fazer uma cobertura ou, evidentemente, sair com maior nível de antecedência. Possibilidades são infinitas, mas o direito vive dessas incertezas. Então, o que a gente precisa, antes de tudo, é verificar as possibilidades dentro de um juízo de probabilidade. E quanto mais provável for aquele acontecimento fora da nossa meta original, maior a importância da gente criar um planejamento, uma estratégia para gerenciar esse risco. Professor, é sempre necessário ter um core business? Não necessariamente. O core business é uma ferramenta, é uma avaliação adicional. Entender a sua atividade principal, entender o seu core business, vai fazer você desenhar com maior facilidade o seu próprio negócio. É como nós estávamos discutindo ao longo do curso. Uma advocacia tributária é advocacia. Mas essa advocacia tributária ela pode ser contenciosa ou ela pode ser consultiva. E uma advocacia focada em direito de família também é advocacia. Mas o negócio advocacia tributária e o negócio advocacia aplicada ao direito de família tem perspectivas diferentes, tem avaliações diferentes e tem uma forma de lidar, seja com o cliente, seja com a matéria, seja na relação com o tribunal, também diferente. Então, a avaliação do core business nos facilita a entender o nosso próprio negócio, a entender a demanda dos nossos clientes, para que a gente estruture o nosso negócio, estruture o nosso escritório, ou mesmo estruture um tribunal, quando ele percebe a diferença entre uma vara empresarial e um juizado especial, de uma maneira mais eficiente, porque aí seguramente ofereceremos um nível maior de qualidade. Qual a importância da duração de um processo para avaliar a qualidade de um tribunal? A qualidade de um tribunal pode ser avaliada sobre diversos aspectos. A duração do processo é um deles. Só que talvez o mais importante no sentido da impressão que vem causando a sociedade. Quando falamos de qualidade, discutimos que a qualidade tem múltiplos aspectos. Ter qualidade significa atender a diversos parâmetros. E esses parâmetros não podem se restringir à expectativa do cliente. Atender do cliente, no caso do tribunal, estamos falando no demandante e no demandado, que trazem ao tribunal o seu problema, o seu conflito de interesses, é super importante. Mas o tribunal atender também os seus parâmetros de governança, para que a celeridade não atropele o devido processo legal, para que a celeridade não atropele a ampla defesa, também é igualmente importante. O que importa é a gente criar uma avaliação de qualidade, fazendo interagir, criando uma sinergia entre aquilo que eu entendo como necessário, dentro da minha governança, dentro de uma avaliação interna corporis, mas sem esquecer a expectativa que foi criada e que é gerada pelo meu cliente, para aquele que eu preste serviço enquanto tribunal, que nada mais é do que a nossa sociedade. Como a avaliação do cliente pode ser enxergada dentro do Código de Ética da OAB? A avaliação do cliente, obviamente, deve estar em consonância com o Código de Ética. Mas, na verdade, o que o Código de Ética busca evitar é que o profissional de direito, o profissional da advocacia, imponha um nível de mercantilização a essa atividade. Ou seja, o que nós buscamos é atuar junto ao cliente de forma respeitosa. A partir do momento que eu aprendo a entender mais o cliente, entender as suas expectativas, entender as suas demandas e entender o que ele enxerga na nossa atividade, na atividade do tribunal, temos uma maior facilidade para interagir com esse cliente, lhe prestando informações e lhe colocando
todos os meios que temos disponíveis ao êxito da sua demanda. Entender e tratá-lo como cliente não significa tratá-lo de uma forma mercantilista, mas tratá-lo de uma forma respeitosa. Não afastá-lo no sentido de que ele traz uma demanda e nós resolveremos essa demanda através do discurso do direito, através do discurso jurídico, que muitas vezes esse cliente não conhece. É nos aproximarmos dele e demonstrarmos de forma inequívoca que compreendemos a sua demanda e nos fazermos compreender por esse profissional. Eu agradeço muito a presença de todos, foi um prazer estar aqui no Saber Direito Responde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.